Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos iniciando mais uma edição do JF Entrevista. Neste mês, comemoramos o Dia Municipal da Pessoa Idosa, celebrado em Juiz de Fora em 9 de maio. A data será lembrada com programação especial na Câmara Municipal entre os dias 6 e 9 de maio. Estima-se que o município tenha mais de 100 mil pessoas com mais de 60 anos, o que representa cerca de 20% da população. Para conversar conosco sobre o envelhecimento em Juiz de Fora, convidamos uma referência no tema, a assistente social e gerontologista Lidiane Charbel Souza Pérez. Ela tem uma trajetória marcada pela dedicação à causa do idoso. Pelo seu trabalho, ganhou o prêmio Zilda Arnes, concedido pela Câmara dos Deputados em 2021. Já integrou o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a Comissão da Pessoa Idosa da Câmara e atua na Fundação João de Freitas, uma das instituições referência na cidade. Participa conosco dessa entrevista o coordenador da JF-TV e jornalista Vitor Carneiro. Lidiane, muito obrigada por sua participação aqui conosco. Vitor, obrigada por mais uma vez estar aqui, né? Lidiane, queria que você começasse falando com que velhice você sonha, né? Você que já deu uma entrevista uma vez escreveu uma carta, né? Falando do seu eu idoso, e nesse seu eu idoso você enxergava pessoas com 60, 70 anos que já estariam precisando de andador, né? Então, queria que você falasse dessa visão lá, queria que você falasse que velhice, né, você sonha para você. Bom, primeiro agradecer, né, o convite, né, desse momento, que é sempre bom falar sobre a questão da velhice. Bom, lá atrás, em 2011, né, quando eu entrei, né, na minha primeira inserção numa instituição para idosos, a gente foi convidado a falar sobre o processo de envelhecimento. E a gente tinha que escrever uma carta para nós mesmos com 60 anos. Então, eu escrevi uma carta para o meu eu de 60 anos, me imaginando. E a visão que eu tinha era uma visão catastrófica, porque era aquele idoso que usava fralda, dependente, né, para cuidados e que não tinha autonomia. E aí, no decorrer, né, da minha estadia lá no Luiza de Marilac, né, que foi a minha primeira instituição, e no decorrer dos estudos de envelhecimento, a gente foi aprendendo que a gente está envelhecendo. Então, assim, eu estou envelhecendo, né? Eu não vou envelhecer quando eu já tiver com 60 anos. Então, eu estou nesse processo. E, com certeza, né, de lá para cá, a velhice que eu sonho, a velhice que eu almejo, é uma velhice onde eu continue e permaneça independente. Mesmo que eu vir a fazer uso de algum equipamento, um andador, por exemplo, ou uma bengala, mas que eu mantenha a minha independência, a minha cognição, uma forma ativa. Hoje, por exemplo, eu vou ver jogos de futebol, então eu vou ao estádio. Eu espero que com 60, 70, 80 anos eu continue tendo essa disposição, essa independência para estar fazendo essas coisas e outras, né, mais para frente que o meu próprio envelhecimento vai permitir. E sonha com Cruzeiro campeão, né? Que eu já vi. Sempre, ó. Cruzeirense doente, né? Muito. Por isso que eu desejo essa independência, porque é a minha trajetória, são as minhas ações que vão determinar a minha velhice. Então, assim, como eu estou no processo de envelhecimento, eu espero não abrir mão dessas coisas que eu gosto. E às vezes, Maris, pode demorar até bastante tempo, né, para o Cruzeiro voltar a ganhar. Estou brincando. Lidiane. Ou seja, vida longa, né? Vida longa e próspera. É um prazer receber você aqui na TV Câmara, você que sempre está aqui na Câmara debatendo a pessoa idosa na cidade, com a Comissão de Idosos, com o Câmara Sênior, né, que é um projeto que temos aqui também com nossos vereadores seniores, né, que são pessoas idosas que participam da gestão, né, da Câmara, da cidade. E uma pergunta que eu quero fazer nessa mesma linha, né? De um lado a gente tem a figura do idoso antiga, que seria um idoso dependente, às vezes debilitado, né? Até com aquela placa de estacionamento que ele com a bengalinha. Que já mudou, não que é já aceito mudou, mais, né? E do outro lado também a ideia da melhor idade, que seria um termo também que está em desuso. Para você, o que seria esse idoso do século XXI, da nova década agora? O que seria esse idoso propositivo, né? Um idoso que tem uma vida saudável? Qual o papel dele na sociedade hoje em dia nesse contexto? Bom,
quem é esse idoso? Nós que estamos envelhecendo, né? E essas pessoas que já estão lá com seus 60, 70 anos e que mantêm a sua autonomia, a sua rotina, né? De fazer atividade física, de fazer as suas atividades, né, instrumentais da vida diária sozinho, que mantém uma participação, né? Quando você fala da Câmara Sênior, é um espaço que tem que ser ocupado. As pessoas idosas têm que ser ocupadas, não, elas têm que ocupar esses espaços, porque se eu estou falando de benefícios, de políticas para a pessoa idosa, eu tenho que me colocar no papel de que estou envelhecendo. Então, é uma luta que acaba sendo causa própria de todo mundo que está fazendo essas políticas. Causa própria porque vamos usufruir quando a gente estiver lá cronologicamente 60 anos. Isso se não mudar lá na frente para 65. A velhice começa agora, na verdade, né? Ela começa, a gente nasceu, a gente já está envelhecendo, né? Só que a gente precisa de marcos temporais até para que a gente tenha essas políticas, né, também. E a pessoa que já está lá vivenciando a sua velhice, ela tem que estar ativa, ela precisa ser protagonista. Né? Esse termo é até um pouco complicado, às vezes, o uso, porque às vezes as pessoas entendem muito a questão do protagonismo com a questão da militância. Não é isso. Protagonismo é a pessoa decidir o que ela quer, o que ela vai fazer, aonde ela vai. Né? Se ela faz atividade física, ela permanecer fazendo atividade física. Se ela quer ir para uma instituição para idosos, ela ir para essa instituição. Se ela quer frequentar um centro-dia, um espaço de convivência, é ela decidir. É esse o protagonismo. E aí, quando a gente fala de termos, né, já foi um avanço essa mudança, né? Porque se a gente parar para pensar e perguntar, se a gente sair daqui agora e fizer uma pesquisa ali no Parque Alfield sobre a questão da velhice, maioritariamente as respostas que a gente vai ter é o idoso da bengalinha. Ou é aquele idoso que as pessoas falam assim, tinha que estar em casa fazendo tricô. Então, a maioria ainda reporta o idoso ao lugar da casa. Ele tem que estar na casa fazendo tricô ou ele tem que estar fazendo a função de cuidar dos netos. E eles não conseguem vislumbrar, não sei se a palavra correta é conseguem ou conseguem vencer a barreira dos preconceitos e entender que estamos envelhecendo. Então, nós estamos preparando o nosso envelhecimento. Mas aquele idoso que já está lá na sua velhice, a gente não consegue entender ou não consegue aceitar que ele tem uma vida igual à nossa. Só que eles têm algumas limitações que a idade vai impor, mas ele tem as suas potencialidades. E aí a gente fica nessa questão, vamos usar o termo melhor idade. Não, a melhor idade é a que nós estamos vivenciando. A melhor idade nossa é hoje. Daqui a 10 anos, vai ser daqui a 10 anos a nossa melhor idade. Então, a gente tem que começar a trabalhar esses termos de a pessoa está envelhecendo, ela é uma pessoa idosa, né? Tem um termo que é até meio complicado, né, de usar, que é o termo velho, porque ainda é carregado de preconceitos. Mas eu acho que cabe à própria pessoa idosa se identificar participando desse processo de protagonismo. Nessa questão da independência, né? A gente tem muito, a gente acha, né, que a pessoa mais velha meu paizinho, pessoinha, que queridinho, esse inho, né? Porque não trata essa pessoa como se fosse uma pessoa, um adulto, né? Que está mais velho, mas que tem toda essa questão cognitiva. Isso também é errado, né? Usar todos esses diminutivos, né? Ficar chamando velhinho, né? Isso tudo diminui essa pessoa, né? Como é que você vê isso também? Essas formas, elas só contribuem ainda mais para os preconceitos, né? A gente tem estudos na área da pedagogia de forma como você conversa com as pessoas, né? O tom de voz que você vai usar. Por exemplo, se você está conversando com uma criança, eles indicam que a gente tenha tente se colocar na mesma altura da criança e falar de forma normal, porque a gente também tende a fazer aquela vozinha mais fina ou usar aquelas palavras no diminutivo, entendendo que a criança ali é uma pessoa em formação, então que ela não vai entender o que você está falando. E aí os estudos falam que não, se você vai falar com uma criança, você não fala assim, de cima para baixo. Você se iguala na altura e conversa normalmente com ela sobre, né, determinadas questões. A mesma coisa vale para as pessoas idosas.
Por exemplo, a gente tem a tendência a achar que todo idoso é surdo. E não. E aí a gente tende a falar um pouco mais alto, pré-julgando uma surdez que ele pode ou não ter. Porque nem todo idoso é surdo. Ou a gente começa a falar coisas, principalmente com pessoas com demência. Em vez de eu falar assim, fulano, está na hora de almoçar. Aí eu falo assim, fulano, está na hora de almoçar. Eu tendo a fazer uma fala mais lenta, como se ele não tivesse a capacidade de entender. O né, quando a gente estuda a questão do envelhecimento, o que a gente, as prerrogativas. Idoso não volta a ser criança. O que a gente tem que entender é uma comparação, porque a criança, ela é, digamos, bem simples, sem filtro. Ela fala, ela é espontânea. O idoso, ele também perde esse filtro, porque ele fala as coisas de forma espontânea. E aí a pessoa fala assim, tá teimosa igual criança. Não, ele não tá teimosa igual criança. Se a gente fizer um exercício nosso, se a gente olhar assim, alguma coisa que nos incomoda, ou que incomoda a gente ou incomoda o outro, eu vou levar isso para a velhice. Por exemplo, eu vou falar por mim, eu tenho toque de, se eu ver alguma coisa fora do lugar, eu vou lá, enquanto eu não arrumar aquela coisa, eu não vou sossegar. Eu vou levar isso para a minha velhice e as pessoas não vão entender, vão achar que isso é coisa de velho, isso é mania de velho. E aí as pessoas tendem a tratar o idoso assim, o idoso virou criança. Ele não vira algo que ele já foi. A pessoa veio, ela nasceu, ela cresceu, segue o caminho. Ela vai seguindo o caminho com a sua bagagem. E aí, quando eu falo com o idoso assim, vovozinho, ou olha, vamos tomar o remedinho, vamos comer a comidinha, eu estou infantilizando ele. Ao invés de eu estar proporcionando uma forma de autonomia para essa pessoa, eu estou meio que tirando essa autonomia quando eu trato ela como criança, porque eu estou tirando dela essa questão, os costumes, a cultura que ela carrega, a identidade que ela carrega. E aí isso tudo contribui para vários preconceitos que a gente tem na velhice. Eu acho que tira um pouco a identidade da pessoa, né? Sim. A ideia de que todo idoso é teimoso, todo idoso é ultrapassado às vezes numa ideia. Né? Esses são preconceitos que existem e a gente tem que lutar de alguma forma, né, contra mito, eles. Né? Você achar que tem que tratar com carinho é o diminutivo. O carinho é o diminutivo. E você vê a sociedade lutando contra isso, as escolas tratando do assunto. Como é que você acha que a gente pode nos preparar até para tratar de nós no futuro, né? Desses idosos que vão ainda surgir, né, nos próximos anos? Então, ainda é uma luta muito grande, porque eu sempre falo, tudo começa na base. Não adianta eu encher os currículos das faculdades, de qualquer curso sobre a temática do envelhecimento, se lá atrás, lá na base, lá na infância, no jardim de infância, ou no colégio, na escola, eu não começar a tratar do envelhecimento. Então, assim, tem propostas, né, tem grupos lutando para que a questão da velhice seja incorporada dentro das bases curriculares. E aí, primeiro a gente tem que conseguir essa inserção, para depois, a partir daí, a gente pensar quais os temas. Obviamente, né, vão ter que ser temas adaptados a cada geração. Eu não posso trazer temas muito complexos para uma criança de 5ª série, que eu traria para um adolescente ou que eu traria para um aluno de faculdade. Então, eu tenho que fazer adaptações dessa questão da velhice. Então, é importante, porque a gente, assim, nós, hoje, né, falando, por mais que a gente estude sobre envelhecimento, a gente ainda carrega traços de preconceito. Às vezes é uma fala que a gente fala, às vezes é uma brincadeira que a gente faz. Um exemplo simples, nossa, estou com uma dor nas costas, estou velho. A gente associa isso. Por mais que a gente associa a velhice a coisas negativas. A coisas negativas. Por mais que... E aí o idoso, vendo isso tudo, eu já escutei frases assim, não envelhece não, porque é muito ruim, minha filha. É horrível envelhecer, porque a gente fica cheio de dores. E aí, às vezes, uma fala assim, sabe,
despretensiosa, numa roda de conversa, falando, nossa, tô uma dor nas costas, eu tô velho. Sem querer, a gente acaba reproduzindo, dizendo que uma dor nas costas é coisa de velho. E aí, o envelhecer, a gente acaba fazendo o quê? Fugindo dessa realidade que estamos envelhecendo e aí negando. E aí eu sempre falo, em todos os lugares que eu vou, a gente fala do envelhecimento do outro, então não sou eu envelhecendo. Quando eu falo do envelhecimento, é a Marisa envelhecendo, é o Vitor envelhecendo, mas nunca sou eu, é sempre o outro. E a gente tem que se colocar nesse processo. E esse começa na base, porque aí você vai cortando os preconceitos. Difícil isso, né, Lidiane? Porque a gente está numa sociedade que quer manter a juventude, né? E que você tem a própria questão visual, né? Uma tentativa enorme, principalmente em relação às mulheres, um preconceito enorme com as mulheres velhas, né? De manter, de não ter ruga, de não ter cabelos brancos, né? Isso é muito cobrado, né? Então é difícil isso, né? Como é que você vê isso? Assim, é mudança cultural, né? A cultura que nós crescemos hoje no Ocidente é completamente diferente de uma cultura oriental. Na cultura oriental, a gente tem o velho como sendo uma referência para os mais jovens. Então, o velho ali é respeitado. E aqui no Ocidente é completamente o oposto, né? A gente tem essa pessoa envelhecendo, tendo cerceado o direito de envelhecer. Parece que envelhecer é algo ruim. E aí, quando você falou dos termos, né, a melhor idade, aí eles tentam compensar, porque ao mesmo tempo que eu nego o envelhecimento, essa população está envelhecendo. Eu não tenho como esconder, porque ela está ali, ela está aumentando. E aí eu começo a fazer o quê? Opa, peraí, se eu tenho a indústria que trabalha com a questão do rejuvenescimento, então essas pessoas que já estão envelhecendo, a gente vai fazer o quê? Vamos trabalhar a cultura da melhor idade, como se colocar para ela que a melhor idade, né, quando você passa dos seus 60, 70 anos, fosse encobrir ou fosse melhorar o tratamento que ela recebe. Então, assim, são questões culturais. Fosse melhor aceita, né? Fosse melhor aceita. Ah, você tem que pintar o cabelo porque você não pode ter cabelo branco. Mas se a pessoa quiser ter o cabelo branco? Mas numa sociedade onde você olha que o bonito é o jovem, e aí você tem em contrapartida, tem uma população envelhecendo, essa população não entra na questão de beleza. Então, como é que a gente faz? Opa, vamos trabalhar a questão do rejuvenescimento, porque aí a gente acaba trazendo um bem-estar para essa pessoa, mas ao mesmo tempo que a gente faz isso, eu estou negando o direito dessa pessoa de envelhecer. E aí você imagina tendo um direito seu negado, você não poder envelhecer, não poder fazer as coisas. Pensa num hobby que você faz hoje. Imagina você com 60, 70 anos, ainda em condições de fazer esse hobby, não podendo fazer, porque isso não é coisa de velho. A própria vestimenta, né? A própria vestimenta também. Você não poder usar as roupas que você quer, porque aquelas roupas que você quer não condizem com a idade. Ah, não, mas isso aí não é roupa de velho, nossa, isso aí é roupa de gente jovem. Então, assim, é uma questão cultural. E, assim, questão cultural, a gente só consegue meio que... Eu não consigo falar que vai acabar, mas a gente só consegue começar a quebrar esses paradigmas a partir de uma educação lá na base, que você trabalhe lá na base com aquela criança que está ali na escola, o envelhecimento. Vamos para um pequeno intervalo, né, Vitor? E depois a gente volta falando da importância das políticas públicas e da Câmara entrar nisso, né? Vamos falar um pouco da programação dessa Semana da Pessoa Idosa aqui em Juiz de Fora. É um minutinho, estamos falando de envelhecimento com a Lidiane Charbel, que é doutora no assunto, né, Lidiane? É só um minutinho, a gente já volta.
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje estamos falando do envelhecimento. A Câmara tem uma programação grande a esse respeito neste mês de maio. Estamos aqui com a gerontologista e assistente social Lidiane Charbel. E quem começa esse bloco é o jornalista Vitor Carneiro. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre a questão de mudar o paradigma, né, da pessoa idosa na sociedade, né? A gente conseguir conversar com crianças, adultos e os próprios idosos sobre o assunto, como o idoso pode ser, né, é uma pessoa ativa e pode ter seus hobbies, ter a sua rotina. E falando nisso, a Câmara acho que presta um papel, né, legal nesse sentido, você sempre participa das nossas reuniões aqui. E vamos ter agora no dia 9, né, dia 9 é o Dia Municipal da Pessoa Idosa, mas durante toda a semana vamos ter uma programação grande para juntar, né, a sociedade e os participantes da comissão nesse sentido. Conta pra gente, você que está tão perto da comissão aí, né, quais serão as programações da semana, o que a pessoa idosa pode vir aqui na Câmara e participar desse dia tão importante para a cidade. A comissão do idoso, né, quando ela começou como uma comissão especial, né? E, graças a Deus, ela foi passada para uma comissão permanente, haja vista, né, Juiz de Fora ser a terceira cidade em envelhecimento e a necessidade de se ter um espaço onde você coloca, né, pessoas, atores que trabalham com envelhecimento, os vereadores e também as pessoas idosas. Essa semana, né, ela é sempre muito importante porque é uma semana em que a gente dá uma visibilidade para essa população. As pessoas idosas estão aí, elas estão ocupando os espaços, elas estão frequentando, estão nas nossas casas, estão trabalhando, estão frequentando espaços, né, de esporte, lazer, cultura. Mas a gente precisa olhar para elas, né? A gente tem que olhar com esse olhar mais diferenciado, né? Porque senão a gente acaba não visualizando o potencial que elas têm. E aí a Câmara, né, quando ela reúne esses atores, né, essas instituições e busca fazer uma semana para a pessoa idosa, ela está dizendo, gente, vamos olhar para o nosso envelhecimento, vamos olhar para essas políticas, vamos olhar para essas pessoas. E o bom é que a gente conseguiu mesclar várias atividades. A gente não ficou só preso numa questão de roda de conversa sobre a questão da velhice. A gente conseguiu trazer atividade, dança, dia da beleza, direitos, né? Como acessar direitos. Então, vai ter atores, né? PROCON, CRAS, CREAS, né? O Dia da Beleza, que é um dia muito importante, porque você vai conseguir, pelo menos naquele momento, mostrar que a pessoa idosa, ela precisa, né, ser estimulada a ter uma autoestima, né, ter a autoestima, né? Ela participa de eventos onde ela ali é protagonista. Então, é uma semana que vale a pena, gente, conferir, né? No site da Câmara tem essa programação, ela é totalmente gratuita, ela não é só para pessoa idosa. Então a gente, né, eu sou convidada, vocês são todos convidados a participarem desse momento, que é um momento que vocês vão ter a integração com a pessoa idosa, né? A gente vai estar fazendo atividades com eles, junto com eles, e aí são atividades que vão realçar essas potencialidades. Então, assim, é uma data, é uma semana que ela tem que ser permanente, ela tem que acontecer todo ano para que a gente continue cada vez mais visibilizando essa pessoa, esse público. Ainda falando um pouco, né, dessa questão de paradigmas e mitos, né? Vamos entrar na questão das instituições de longa permanência para os idosos, que são as ILPIs, antigamente chamadas de asilo, nome pesado, muito, né? Pesado. Você vai para o asilo para morrer, né? Tinha essa coisa pesada. Sim. Vamos desmistificar isso também, Lidiane, porque hoje ninguém para de trabalhar, né? A gente não sabe quando vai aposentar e muitas vezes você está ali com a família não tem condição de manter uma pessoa que é idosa, mas que às vezes tem algumas dificuldades, não pode ficar sozinha exatamente, talvez por conta dessas dificuldades. E aí, ir para essa instituição não é fim de linha, mas e muitas delas, por exemplo, você trabalha na Fundação João de Freitas, onde as pessoas podem sair, né? Alguns idosos têm essa possibilidade de sair, não está lá asilado, não está lá fechado do mundo. Vamos falar um pouco disso, assim, a gente tem que lidar com isso, também as famílias precisam lidar com isso, Lidiane? Sim, você tocou num ponto muito importante, né? Quando eu falo asilo e quando eu falo ILPI,
tem uma grande diferença, porque quando eu falo asilo, ou quando a pessoa me traz a palavra asilo, eu logo vou voltar lá em anos primórdios, onde a pessoa era retirada da sociedade, era aquele peso, né? Então, o idoso, né? Vamos começar antes do asilo, né? Os leprosários, eles foram criados para tirar as pessoas que tinham, na época, lepra da sociedade. Então, você tirava aquilo para a sociedade não ver. E aí, acontecia a mesma coisa com as crianças que estavam órfãs, com as pessoas idosas, com pessoas em situação de rua. Vamos tirar para esconder. Então, o termo asilo, ele realmente é muito carregado negativamente. Mas, aí eu volto a falar, a questão de paradigmas. Quando houve a mudança de asilo para ILPI, não é só a mudança na nomenclatura. Eu não só mudei de asilo para ILPI, que são instituições de longa permanência para idosos. Ali eu já mudo os significados. Mas, assim, a gente tem que ter em mente o seguinte: se eu for pelo Estatuto da Pessoa Idosa, lá fala que o acolhimento institucional ele tem que ser em caráter temporário e excepcional. Só que, se tratando de pessoa idosa, eu não tenho como ter um acolhimento em caráter temporário e excepcional, sendo que as pessoas que procuram a ILPI, elas procuram para uma assistência a longo prazo. Então, hoje, né, eu vejo mais do que nunca a ILPI como uma alternativa, como uma escolha. E muitas das vezes acaba sendo aquele acolhimento mais benéfico para a pessoa idosa. As pessoas podem perguntar: você está defendendo que todo idoso seja acolhido? Não é isso, não é que eu defenda que todo idoso seja acolhido, mas eu defendo que o idoso que necessite para ter uma qualidade de vida melhor esteja acolhido, porque hoje quem pode parar de trabalhar para poder cuidar dos pais? Antigamente sempre tinha, o solteiro ficava com a responsabilidade de cuidar do pai, ou a solteira, né? A solteira, né? O que é também um absurdo, né? A sociedade hoje também não pode aceitar isso. Na realidade, hoje em dia também são famílias muito menos numerosas, né? Exatamente. Às vezes tem uma função ali de trabalhar fora, às vezes famílias em que a mulher, né, também é uma mãe solo, que não tem um companheiro e tem que cuidar dos filhos. Nesse sentido, os lares estão aumentando, né? Em Juiz de Fora hoje, são quantos lares para pessoas idosas? Como é que funciona isso hoje na cidade? Então, vocês trouxeram a questão do cuidado, né? Infelizmente, o cuidado é visto como algo feminino. Então, acaba sobrando para a mulher, seja ela mãe, tia, esposa, ex-esposa, filha, neta, os cuidados. E aí a gente vê as instituições como alternativas. Hoje a gente deve ter, em média, mais ou menos entre 20 a 23 instituições, porque são espaços que estão se tornando cada vez mais necessários. Hoje você ter uma ILPI não é só um negócio, porque você tem a ILPI pública, filantrópica, que é aquela sem fins lucrativos, e você tem aquela ILPI que tem fins lucrativos. E aí, essas ILPIs, elas estão crescendo porque o mercado está exigindo esses espaços. O ideal seria que tivéssemos ILPI pública, pelo menos uma no município, porque as ILPIs, elas cobram um valor, não as pessoas, pode parecer valores altos, mas não é que são valores altos, é porque se você fizer um cálculo sobre o gasto os cuidados são muito... dos cuidados, você vai ter uma diferenciação entre independente, grau 1, grau 2 e grau 3. Então, as instituições que elas vão abrindo, elas têm que fazer esse cálculo, que aí pode parecer que é algo mercadológico, mas não é uma questão mercadológica, é para você poder dar uma qualidade de vida, atender aquele idoso nas suas necessidades, você tem gastos que você teria dentro de casa. Para você cuidar do seu pai, da sua mãe, do seu familiar, você tem os gastos, seja com medicação, alimentação, luz, água, né, cultura, lazer, porque não é só o idoso ficar preso, restrito, ele tem que ter acesso a esses espaços. E aí, quando você abre uma ILPI, você tem que abrir, se você for abrir uma ILPI particular, que é o que a maioria hoje, né,
aqui em Juiz de Fora, né, porque se for olhar no panorama brasileiro, as ILPIs filantrópicas são em maior número, mas aqui no município é uma realidade um pouco diferente, que você tem um número maior de particulares, e aí elas fazem esses cálculos. Só que Juiz de Fora ainda precisa de uma ILPI pública, por quê? Jogam nas costas das ILPIs, e aí assim, eu acabo, enquanto funcionária de uma ILPI, com esse peso nas costas de resolver as questões que perpassam a minha capacidade profissional e a capacidade institucional. Então, assim, hoje a gente tem uma cidade envelhecendo, mas que financeiramente elas não dão conta de ir para uma ILPI particular. E as filantrópicas acabam ou não tendo vaga ou não podendo aceitar por questões de perfis, porque a gente precisa atender com qualidade aquela pessoa que está chegando num momento delicado, seja por uma escolha própria ou seja por uma questão familiar que a leve para lá, e a gente não dá conta de atender tudo. Então, assim, quando a gente está numa ILPI, a gente tem que ter esse olhar humanizado de eu receber, acolher aquele idoso, porque aquele idoso vai estar com as suas dores, né, vai estar com uma fragilidade, porque a decisão de uma ILPI não é fácil, né? Você decidir ou ir para uma ILPI ou a família decidir por uma ILPI não é uma decisão fácil. É uma decisão muito difícil. Eu acho que nós estamos falando assim, um dado de 5 anos atrás, Juiz de Fora tinha aí cerca de 600 idosos em ILPIs. A população de Juiz de Fora tem quase 100 mil idosos, ou mais de 100 mil idosos. Só que a gente está falando assim, idoso, 60 anos hoje, é uma pessoa super ativa. Né? Então, se a gente tirando essa margem entre os 60 e 70, a gente ainda teria aí uma população bastante grande, né? Acima de 70, entre 70, 90, 100, né? Mas são muito poucas as vagas. A alternativa talvez não seria os centros-dias, né? A gente estava comentando aqui um pouco disso. Está passando a hora de ter uma política pública que esses idosos possam passar o dia num lugar e voltar e retornar para a sua família à noite, ou que tenham centros-dias que também sejam uma noite ou outra que esse idoso poderia ficar nesse lugar. Como é que você vê isso? Juiz de Fora ainda tem que avançar nessas questões, né? Hoje a gente tem centros de convivência, que são diferentes de centros-dias. Apesar da ideia ser semelhante, né, o centro de convivência, por exemplo, é mais voltado para o idoso independente. É aquele que vai lá, faz as atividades, ele pode fazer tanto de segunda a sexta ou as atividades ali que interessarem a ele. Agora, o centro-dia, ele requer uma equipe mais especializada, porque ele vai ser voltado também para a saúde. Então, é aquela família que, às vezes, o idoso está apresentando um grau de dependência, a família não quer ou não tem condições de uma ILPI ou não tem a vaga, e seria uma alternativa. Mas público hoje a gente não tem. Um espaço desse público seria fundamental. Penso eu, um só não é suficiente. 20% da população é muita coisa. Fora os idosos demenciados. Fora... Esse é um problema sério. Exatamente. Que não é aceito em lugar nenhum. Né? Porque é muito complicado, né? Você trabalhar com o idoso demenciado, você tem que ter um espaço pequeno, né? Uma instituição pequena, porque você precisa dar a ele ali uma atenção mais individualizada. Não que eles não possam estar nas outras ILPIs, porque acaba acontecendo da gente ter o idoso já desenvolver dentro de uma ILPI uma demência. Mas ele já estando ali, já integrado ali no meio, é muito mais tranquilo de trabalhar. O que o município precisa fazer? Ele precisa investir em políticas de prevenção. Então, assim, qual que é a demanda hoje? ILPI pública, para atender aquele idoso que a família não tem condição de colocar numa particular, né, e cuja vaga na filantrópica não tem, ou aquele idoso sem família, sem vínculo familiar. Então, para aquele público que acaba sendo desassistido, uma ILPI pública. E centros-dias regionalizados, mas públicos, ou que seja, se não for público totalmente, que seja em parcerias com instituições.
Porque o que a gente tem hoje são espaços, se eu não me engano, são 2 particulares, que também acaba não atendendo boa parte da população, pelo valor da mensalidade. Né? E seria também até meio que sonhar, mas eu acho que não é impossível, né? Porque se a gente começa a sonhar, né? Em conjunto, a gente começa a trazer para o papel centros-noites. Eu conheço um único, pode ser que tenha mais, mas eu conheço um único centro-noite, se eu não me engano, é em Alagoas. É onde aquela pessoa passa a noite. Nesse espaço onde ali ele vai ter os cuidados, né, os atendimentos necessários e durante o dia ele retorna para casa. Mas isso a gente tem que avançar ainda nas discussões, nessas proposições e tentar colocar isso na pauta central. Talvez nesse plano de cuidados, né, já houve um debate aqui do plano de cuidados nacional que está sendo debatido, Juiz de Fora vai entrar, vai ter um plano municipal de cuidados. Talvez precise disso, porque quem cuida, você falou, principalmente as mulheres das famílias, também precisariam de um centro onde esses idosos que necessitam ficassem, né, Lidiane? Sim, essa política, por exemplo, em BH tem algo semelhante. Né? Eles têm 2 programas de visitas domiciliares a essas pessoas acamadas. Então, são pessoas que não estão em LPIs, elas estão nas suas respectivas casas e a prefeitura tem equipes de acompanhamento a essas famílias. É como se fosse uma estratégia de saúde da família, onde as pessoas vão fazer as visitas, só que esse é específico para a pessoa idosa. Só que, mais uma vez, a questão dessa política sair do papel. Porque a gente tem uma política que ali ela abrange os cuidados, mas até que ponto nós vamos ter a condição de colocar aquela política em funcionamento? Até que ponto a gente vai ter condição de ter políticas públicas que efetivamente aconteçam e que faça essa política sair do papel para a realidade? Mas é algo que a gente precisa discutir e as discussões precisam envolver principalmente o idoso. Porque não adianta nada o fulano que trabalha numa instituição de ensino, alguém do centro de convivência, a Câmara, ficar ali discutindo se o personagem principal não estiver ali discutindo. Então, é aquela máxima lá da pessoa com deficiência que a gente traz para a pessoa idosa. Nada de nós sem nós. Então, se eu vou falar sobre pessoa idosa, eu tenho que ter a pessoa idosa ouvida. Eu tenho que ouvir as demandas, porque a gente tende a fazer as nossas demandas as demandas do outro. E às vezes as demandas do outro não são as nossas. E aí, por isso, para essa política dar certo, é ouvir quem está ali vivenciando esse processo. É ouvir o idoso, é ouvir a família do idoso demenciado, né? Quais são as dificuldades que ele tem, quais são as dificuldades que aquele cuidador tem, e aí, a partir daí, tirar as coisas do papel. É desesperador, né? As famílias demenciadas ficam sozinhas, em época de surto. Meu pai, né, teve Alzheimer por muitos anos, num dos surtos dele eu enlouqueci junto, né? Ele é de Guarani, mas estava em Juiz de Fora. E é você e você mesmo. E essas questões do Alzheimer, eu tenho 2 situações de como que você entender, o tratar, você ameniza uma crise. Uma foi na outra instituição, a idosa passou a noite inteira acordada, em pé, olhando pela janela. E aí, quando foi 7 horas da manhã, a gente chegou para trabalhar e ela desesperada, os cuidadores, ela não quer deitar, porque ela estava vendo a antiga casa na região, ela estava vendo como se fosse a antiga casa dela, pegando fogo. Quem estava nessa casa? O marido com a mãe. E ela lá na instituição, ou seja, ela não estava podendo ajudar porque ela estava nessa instituição. E aí, quando a gente chegou lá, as pessoas falaram assim, tem que ligar para fulano e tudo. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar para a responsável dela antes, converso com ela e depois a gente faz uma ligação para ela acalmar. Nisso, o presidente chegou. Quando o presidente chegou, eu falei assim, e aí, você conversou com o bombeiro? Sem combinar nada. Ele olhou para mim, conversei, tá tudo controlado. Aí ela deu aquela relaxada.
Ah, não, agora, mas você ligou para fulana? Não, tá aqui, ó, nós vamos ligar. Aí ela conversou com a responsável, que a gente já tinha feito o contato com a responsável. Aí ela foi, agora eu posso dormir, porque a minha mãe e o meu marido, eles estão bem. E foi uma coisa assim, que eu peguei o presidente de surpresa. Eu falei assim, você conversou com o bombeiro? Porque não ia dar tempo de eu chegar até ele, explicar a situação. Então, ele teve o feeling de pegar essa história. Sim. E as outras situações que a gente vivencia, a questão do pôr do sol, síndrome do pôr do sol, né? Das 5 horas da tarde, a inquietação. A pessoa já pega a bolsinha dele, onde você vai, fulano? Eu vou embora. Gente, não adianta discutir. O que você tem que fazer? Você tem que olhar para a pessoa e falar assim, mas você vai para onde? Quem que você vai encontrar? Eu vou encontrar com fulano. Aí você tem que trazer esse fulano para dentro da instituição. Não, mas não vai não, vamos lá para sua casa ou vamos lá para o seu quarto, que o seu parente, o seu fulano está vindo. Aí você vai contornando, porque se você bater de frente, a pessoa vai ficar nervosa, a pessoa vai te agredir. E aí, como que você lida com uma agressão do idoso? Nossa, fulano me bateu. Mas não foi fulano que bateu, foi o Alzheimer que fez isso. Então, são situações que a gente tem que ter essas saídas, jogos de cintura. Nós estamos conversando com a Lidiane Charbel, falando do envelhecimento. Nós vamos para o nosso último bloco, onde nós vamos saber do prêmio, o Prêmio Nacional que a Lidiane já ganhou por esse trabalho lindo que ela faz aqui em Juiz de Fora. É um minuto só, não sai daí. Até já. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando de envelhecimento. Conosco aqui Lidiane Charbel, que é assistente social e gerontologista e premiada nacionalmente, né, Lidiane? Em 2021 você recebeu esse reconhecimento e recebeu o prêmio Zilda Arnes, um prêmio dado pela Câmara Federal, né, pela Câmara dos Deputados. Conta um pouquinho esse momento, né, e por que você teve esse reconhecimento desse trabalho. Bom, esse é um prêmio assim que eu nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, que eu poderia algum dia ser indicada, porque é um prêmio, né, nacional. E aí, como é um prêmio nacional, né, a gente que está mais assim no interior, né, a gente vislumbra uma possibilidade de mostrar o trabalho. Nessa época estou como voluntária da Frente Nacional de Fortalecimento, né, de LPIs, e estava tendo as discussões diversas sobre a questão da pandemia e seus efeitos, principalmente dentro das ILPIs. E o deputado, à época, né, presidente da Comissão do Idoso da Câmara, o doutor Frederico, em conversas que ele teve, né, ficou sabendo dessas atuações que eu tive na época de ILPI, né, desses movimentos, me chamou para participar de uma audiência virtual, né, em Brasília, que o tema era acessibilidade da pessoa idosa. Não sabia nada desse tema, porque não é uma vertente que eu estudo, né? Eu foco mais na questão da assistência, né, de LPIs, essa parte mais geral do envelhecimento. Mas uma oportunidade, né, eu não vou perder. Estudei a questão e aí, nesse meio tempo dessa audiência, estava se tratando por alguns atores, né? Ainda não era algo público, muito público, né? Estava só mais no meio de quem mexe na questão da velhice, a atualização do CID, né? Que é aquele Código Internacional de Doenças, que seria o CID-11, onde estaria incluindo a velhice dentro do CID, ou seja, a velhice seria tratada como uma doença. E aí, no meio dessa audiência, que era sobre acessibilidade, eu fiquei muito incomodada, porque nenhuma das pessoas ali havia trazido essa questão,
que é uma questão, era né, extremamente preocupante. E aí, no final da fala, eu aproveitei e trouxe esse questionamento. E aí, a partir daí, teve uma audiência pública também lá em Brasília sobre essa temática. Com essa audiência, eu acabei sendo indicada para o prêmio, que para mim o prêmio já era a indicação, porque você concorre com mais 31 ou pessoas ou instituições que trabalham com pessoas idosas nos seus respectivos municípios. E aí, dentre os candidatos, estava Padre Júlio Lancelotti e Carla Giacomi, né? Padre Júlio, que faz um trabalho importantíssimo em São Paulo com pessoas em situação de rua, pessoas que estão envelhecendo, e Carla Giacomi, que é a presidente da Frente Nacional. Geriatra, né? Geriatra, então ela é muito envolvida nessas questões de ILPI, né? Não só envelhecimento, mas ILPI. E aí, concorrendo com essas pessoas, falei, bom, eu já fui indicada. Para mim, eu já estava satisfeita porque havia sido indicada. E aí, quando saiu o resultado, foi aquele choque, porque eu nunca imaginei que eu receberia um prêmio estando um pouco afastada da ILPI. Né? Eu estava na Frente Nacional, mas eu estava como profissional técnico da área da velhice. Eu não estava trabalhando diretamente, à época, dentro de uma ILPI, mas eu tinha, né, experiência profissional, né, anteriores de ILPI, mais os estudos que eu venho fazendo. E aí eu acabei recebendo esse prêmio, que foi assim... para mim, acho que naquele momento eu zerei a vida, né? Então, foi algo muito importante e especial. Isso te motivou, Lidiane? Você, né, que eu já li várias entrevistas suas, você sempre gosta de fazer a diferença, né? Isso te motivou ainda mais? E como é que você lida com isso? O que você leva para esse idoso para se tornar mais ativo? Não, com certeza, né? Só de ter o prêmio, a indicação, já é um motivo, né? Mas aí eu junto essa motivação do prêmio, mais a questão mesmo de estudos, né? Eu ainda não sou uma pesquisadora, né, de questão de pesquisa, mas eu sempre estou ali fazendo curso, seja em LPI, que é uma área que eu tenho, né, um verdadeiro apreço, né, eu tenho uma verdadeira paixão por essa temática, porque não é uma temática fácil, né? A teoria, né, quando você estuda a ILPI, já é uma teoria pesada, e quando você está na prática e você vê realmente, né, os desafios são muito maiores. Mas, além dos desafios, as nossas realizações ali profissionais de você proporcionar uma qualidade de vida, uma possibilidade daquele idoso ter uma qualidade de vida ali, já é um motivo para continuar, né? E é uma área que vou ser até repetitiva, é causa própria, né? Eu estou envelhecendo. Então, é uma área que sempre vai me motivar, porque eu estou envelhecendo. Se eu estou envelhecendo, eu quero, não só para quem já está vivenciando a velhice, mas para quem já vai estar nesse processo, ter acesso a políticas, ter acesso a espaços que, de fato, valorizem essa pessoa idosa. E a gente estava falando no bloco anterior de cuidar de quem cuida, né? Exatamente. Eu acho que, além de ser uma referência agora nacional no assunto, né, com o Prêmio Zilda Arnes, que foi, né, a criadora da Pastoral da Criança, uma figura para assistência social notável, esse é um orgulho para a cidade, imagino para você também. Mas acho que cada história, cada idoso que passa pelo seu trabalho, você deve ter um apreço por ele, um afeto nesse sentido. Tem algumas histórias para contar para a gente aqui, de algum idoso, alguma pessoa idosa que te marcou, né? Alguém que você possa compartilhar com a gente esse Sim, são várias caso. Histórias, né? Assim, cada idoso marca a gente numa particularidade, né? Mas assim, eu tenho duas, né, que realmente me tocam bastante, né? Uma é bem antiga, né, que é da minha primeira inserção. Foi a minha primeira idosa que eu recebi, né, quando eu já estava atuando como assistente social lá em 2011, né, meados ali até 2016. Ela chega para morar numa instituição totalmente assim, devastada, porque ela tinha perdido a pessoa a quem ela dividia a vida. Então, assim, quando essa pessoa falece, e a forma como essa pessoa faleceu, ela fica atordoada. Então, assim, ela vem toda carregada de dor.
E aí você fazer o acolhimento dessa pessoa e trabalhar essa questão, e aí e passar anos, né? Porque eu saí dessa instituição em 2016 e todas as vezes que eu precisei voltar, e aí você ser recebida por essa pessoa assim específica, né? Não assim como os demais idosos de lá, mas essa pessoa específica, na hora que você vê o sorriso dessa pessoa, na hora que ela te dá o abraço, na hora que ela te dá uma mensagem de celular, porque tudo que acontece assim de extraordinário, uma das primeiras pessoas que eu mando mensagem é ela. Olha, fulana, adotei um gato. Olha, fulana, fui no jogo. Olha, tomar foto. A gente criou uma relação para além da casa. E isso, eu acho que fez mais bem para mim do que para ela, porque é uma pessoa que eu consigo ver que eu fiz uma diferença na vida. E uma outra já é recente, né? É uma idosa, porque assim, a gente trabalha em LPI, a gente tem que lidar com a morte. É inevitável, não só quem trabalha, né? Nós temos que lidar com a morte, mas lidar com a morte não é fácil. Você perder alguém não é fácil. E aí, ainda mais quando você trabalha em LPI, a morte ela vai ser vivenciada ali de forma frequente, né? Idosos vão chegar, idosos vão partir, mas aí teve uma assim, específica que era o meu xodó da instituição, né? Ela era uma idosa que estava também lá, por várias questões que a levaram para lá. Eu não fiz o acolhimento dela, eu já cheguei, ela já estava lá, e ela carregava, assim, ela carregou essa dor, né, de sofrimentos anteriores, estava lá. E assim, a frase que eu sempre olhava para ela, ela olhava para mim, minha boquinha está amarga. Aí eu falava com ela assim, mas a boquinha amarga, o que melhora? Um docinho. Então, assim, algumas pessoas até me chamam assim, ô docinho, você quer um docinho, boquinha amarga? Porque são pessoas que cada um tem a sua história, cada um tem a sua particularidade, mas tem aquelas pessoas, e essa veio a óbito. Então, assim, foi aquele óbito que, assim... Você sentiu? Que eu senti muito. Eu sabia que isso ia acontecer, né, pelo decorrer de como ela estava, mas é aquele óbito que a gente sente. É aquela questão assim, não é minha família, mas é uma pessoa que eu cuidei, que eu estava ali ajudando a cuidar. E aí, a cada docinho que a gente levava para ela chegou nesse finalzinho, que ela fez, né, ela estava sendo acompanhada por um geriatra. Lidiane, tudo que ela pedir de doce, dá. Se ela não quer comer a comida de sal, se ela falar assim, eu quero picolé, dá o picolé, não força. Se ela tenta fazer ela comer o salgado. Se ela comer um arroz e feijão, 2 colheres, e pedir um doce, dá. Vamos fazer a vontade dela, ela já está no término da vida, ela já está no fim. Não tem por que a gente não ficar com esses milímetros. Criando restrições, né? As restrições. E aí, era picolé, paçoquinha, bala, tudo que a gente pôde proporcionar para ela, a gente proporcionou. Mas, assim, essas são 2 das mais diversas histórias, né, que a gente acaba carregando. Ô, Lidiane, você fala com tanto amor ao seu trabalho, né? E você acha que a gente está numa sociedade, que você já ensinou para a gente aqui, não etarista, mas idadista? E por que a gente está nessa sociedade? O que falta para a gente valorizar as pessoas mais velhas? A sociedade em si já é preconceituosa, né? Então, assim, a questão do idadismo, né, ele ainda é forte na nossa sociedade, por mais que a gente tenha uma população, né, não só em Juiz de Fora, mas no mundo, no Brasil principalmente, que está envelhecendo, a gente ainda não conseguiu superar a cultura de que envelhecer cultura que trazem para a gente que envelhecer é ruim. E aí a gente... É cultural, a gente aprendeu assim, a gente cresceu assim, só que a gente precisa ir quebrando isso, né? Então, assim, cada oportunidade que a gente tem de falar sobre a questão do idadismo, né? Desses preconceitos que existem, cada momento que a gente tem de se colocar pertencente àquele espaço, né, aquele processo, a gente já vai quebrando um pouco os paradigmas. E, assim, é um processo de tartaruga, né? É algo que eu venho, assim, todas as ligações lá da fundação, do processo de admissão, eu que vou fazer, eu que faço, né? Então, eu faço os contatos. E aí, quando eu escuto lá do outro lado a pessoa que vem com alguma questão, assim, mas a pessoa sai
sabe, aquelas questões de preconceito, aí a gente vai tentando quebrar. Não é fácil. Porque, às vezes, a pessoa ela não quer sair daquela zona de conforto de pensar para fora da caixa. Mas a gente sempre procura acolher a história da pessoa e, com isso, se ela traz alguma questão que remete a uma questão idadista, a uma questão de preconceito, a gente tenta ir quebrando, mas é difícil. Uhum. E como é que Juiz de Fora se coloca, né? Você que conhece a realidade do Brasil, Juiz de Fora é uma cidade feita para os idosos, Fora tem muito que avançar. Eu sei que a acessibilidade na sua área, mas como é que você vê de maneira geral, né? É Juiz de Fora. O que Juiz de Fora teria aí de mais positivo, né, de bom, e o que Juiz de Fora teria de pior em relação à pessoa idosa? Bom, eu acho que Juiz de Fora está no caminho. A gente ainda precisa avançar muito nessas questões do próprio entendimento. Eu acho que essa discussão, quando você traz a questão da política nacional, eu vou até integrar, se eu não me engano, deve começar agora reuniões, porque já deve ter reuniões, mas eu vou começar a integrar um comitê que vai trabalhar a questão da Juiz de Fora sendo a cidade amiga da pessoa idosa. Eu acho que já está no caminho, né? A gente tem que começar a ocupar esses espaços. Tem a comissão da Câmara? Vem, gente, vem para discutir. Né? Tem o Conselho do Idoso? Vai nas reuniões do Conselho, né? Procura saber o que está acontecendo, né? Essa questão da gente estar por dentro, principalmente a pessoa idosa. Mas eu acredito que Juiz de Fora está no caminho, né? O que é ruim é essa questão ainda de falta, às vezes, vontade política de colocar algumas coisas em ação, algumas coisas tirar do papel. Aí ainda volta a repetir, Centro-Dia, mesmo que seja em parceria com o terceiro setor. A LPI pública, para poder acolher aquele idoso que não tem família, ou aquele idoso que a gente não consegue atender. Não é porque a gente não quer, mas porque a gente não consegue atender naquilo que aquele idoso demanda. Então, assim, a gente precisa avançar nessas questões, né? E a acessibilidade, eu acho que a gente é uma cidade que já está, né, com várias construções já feitas. Só que várias construções acabam colocando o idoso e a pessoa com deficiência em segundo plano. Igrejas, por exemplo. Se você olhar, a entrada principal da igreja é a escada. E aí você limita o acesso, mas a entrada lateral é uma rampa. Mas tem acessibilidade. Ok, tem acessibilidade, mas a pessoa entrando pelo lado. Tem uma diferença quando eu entro pelo lado, quando eu entro pela porta da frente. Então, assim, os locais eles têm que pensar em acessibilidade para todas as pessoas. É difícil? Mas vamos tentar diminuir esses riscos para as pessoas idosas? Uhum. Calçadas esburacadas, que aí acaba, às vezes, aquela discussão. É responsabilidade do dono do imóvel ou é responsabilidade do município? O que faz a gente ter medo de deixar o idoso sair por causa da cidade que não está preparada. A cidade não está preparada. E não falo só da questão de calçadas, não. O trânsito não respeita as pessoas, principalmente a pessoa idosa. As pessoas que estão em transporte público não respeitam o direito do idoso de ir e vir, porque aí começa, né? Se o idoso entra no ônibus, nossa, por que ele está pegando o horário, o ônibus agora? Por que ele não está em casa? Ele não faz nada. Eu escuto isso direto, ele não faz nada, ele poderia muito bem estar pegando esse ônibus mais tarde. Por que eu vou limitar o espaço e os horários da pessoa idosa? Né? E por que eu vou ficar falando isso? Nossa, mas eu não consigo entender essa comparação até hoje. Mas o idoso, para estar lá no forró, ou para estar no pró-idoso, porque eu já escutei isso dançando, ele tem ânimo. Mas na hora que ele vai pegar um ônibus, ele tem que sentar. Eu não consigo entender essa comparação. Eu já tentei de todas as formas entender essa comparação. Não tem lógica essa comparação. É o preconceito, né? Porque é o preconceito, porque você está dizendo que o idoso não pode se divertir. Ele tem hora para fazer aquilo. Ele tem hora para fazer aquilo, ele não pode se divertir. Então, ele não pode ter o acesso àquele local, porque se ele vai pegar um ônibus, ele é taxado como, mas se ele pode ir para o forró, como se ele tivesse limitado a fazer coisas que tem que ser em horários que não sejam os horários de pico. E, assim, a gente ainda tem que avançar muito nessas questões. Então, assim, falta capacitação
para atendimentos em ônibus, né, de motoristas, de cobrador. A gente até entende que hoje a gente vive num mundo que se você pisar, esbarrar em alguém, a pessoa pode daí a partir para uma briga. Mas assim, enfim, tirando essas questões, a gente precisa que as pessoas entendam o próprio processo de envelhecimento. Só que para isso eu tenho que ter essas políticas mais consistentes. Muita campanha, né? Precisamos de muita campanha, né, Vitor? E espaços como este, né, da TV Câmara, nossos programas estão à disposição de vocês sempre para aprendermos mais sobre o assunto, né? Hoje nós aprendemos idadismo, né? Eu só queria, antes de terminar, até fazer um convite, né, para as pessoas que estiverem assistindo, né, e que forem assistir depois. A Fundação Espírita João de Freitas, né, ela é uma ILPI, né, uma instituição para idosos, é a instituição que eu trabalho. Nós vamos realizar em 7 de junho a nossa festa junina. E é uma festa muito bacana porque ela é pensada não só para a pessoa idosa que está lá dentro, os nossos residentes, mas também como uma forma também de atrair pessoas para conhecer o nosso trabalho, para nos ajudar, porque é uma festa que a gente faz para angariar fundos para casa e aí dá um retorno bom para a gente. E aí eu queria convidar, né, vocês a participarem, a divulgarem, porque é uma festa muito bacana, muito boa, e a oportunidade também, né, de além de ajudar a fundação, né, além de participar, né, de se divertir, tem a oportunidade de conhecer os residentes. E quem sabe ser um voluntário, que você trabalha com voluntários. Com certeza, né? A gente tem feito workshops para voluntários, né? E aí a pessoa tem o interesse de ser voluntário da casa, participa do workshop, a gente está tentando fazer com uma frequência maior, até para a pessoa chegar, saber o que é o trabalho voluntário, ver se ela tem interesse de estar fazendo um trabalho dentro de uma ILPI, porque o espaço ILPI, ela pode trazer algumas dores para quem vai lá fazer o trabalho voluntário ou para quem visitar. E aí a gente convida, né, para participar desses momentos, para poder começar também a quebrar essas dores, né, como espaço. As pessoas possam se informar? Temos. Como é que é o Instagram? @fejof. Então, obrigada, Lidiane, né? Nós conversamos com a Lidiane Charbel, com o Vitor Carneiro, está aqui com a gente mais uma vez, e convidamos você que está nos assistindo, que venha participar da Semana do Idoso, que seja voluntário lá também na Fundação João de Freitas, vá à festa, né? Vá à festa junina e que não tenha preconceito, né, em relação à pessoa idosa, porque o ideal é que todos nós envelheçamos, né? Muito obrigada por sua audiência, eu espero você na próxima semana aqui no JF Entrevista.